Muito bem, está no Econometrix. Aqui é o Antônio Matheus. E o símbolo da inflação é um dragão, porque ele devora o poder de compra das pessoas. Meu nome é Vitor Willer. Credibilidade é fazer a coisa certa no momento adequado. Aqui é Renato Lerípio. Tô com saudade de jogar futebol. Estamos aqui hoje para falar sobre credibilidade do Banco Central, que é um assunto que eu acho complicado, eu não sei. Vocês estão aqui para aprender e eu também, porque eu não sei, acho eu que não sei nada sobre isso. Só que teremos que ver outras coisas previamente antes de ver esse tema, que será, a gente vai ter que ver o que é inflação, se existem diferentes teorias sobre a inflação, se inflação é só de serviços e alimentos no Brasil, o papel das expectativas de inflação no processo de formação de preços e como se define finalmente a credibilidade de um banco central. Isso já vê daqui a pouco, porque se vocês se lembram, semana passada a gente gravou um episódio sobre economia da energia, sobre a situação energética do Brasil, e nós recebemos um comentário, e eu vou ler ele aqui agora. Comentário Felipe Silva no nosso site, ele comenta: existe alguma perspectiva sobre as formas alternativas de energia? Projetam um crescimento da valorização dos papéis das mesmas? Se sim, não, justifique a resposta. Justifique a resposta. Pediu para justificar a resposta. Você tem algumas formas alternativas. Tem biomassa, tem energia eólica, tem energia solar, tem várias outras formas de gerar energia, além das tradicionais, via hidrelétrica ou termoelétrica. O problema dessas formas alternativas hoje ainda é o custo, né? É muito caro você gerar energia nessas outras formas. Tanto é assim que elas são, na maioria das vezes, na maioria dos países, subsidiadas por algum governo, né? Aqui no Brasil a gente tinha um programa, eu não sei muito bem se era do BNDES, se era diretamente do governo federal, que chamava PROIN, para de fato subsidiar esse tipo de energia. E você andou tendo vários leilões de energia eólica subsidiada. Agora, o custo, à medida que você for tornando as outras fontes de energia mais caras, né, as fontes tradicionais de energia mais caras, principalmente a água no Brasil, né, que é um insumo básico da matriz energética brasileira, essas outras fontes elas vão se viabilizando, né? Mas é claro que isso aí vai demorar um tempo, né? Não é para agora. Eu, particularmente, eu sou entusiasta da energia solar no Brasil. Eu acho que deveria ter um programa via BNDES para que se financiassem aquelas placas solares em residências, em pousadas, hotéis. Tem algumas empresas privadas que já têm projetos específicos para isso, só que não contam com financiamento, né? É muito difícil você achar financiamento para comprar a gente está falando de uma placa dessa que custa entre 20 e 30 mil reais cada instalação, né? Então, se você tivesse um financiamento dele, você poderia até promover a tal da autogeração, né? E isso daí até seria uma medida que reduziria, né, o estrangulamento que a gente está vivendo hoje. Mas é claro que não é uma solução para o curto prazo, uma solução mais de médio e longo prazo. A energia solar não é muito fraca? Não, cara. É uma energia como qualquer outra. O único inconveniente é que ela depende do sol, né? Na verdade, só completando isso que tu falou, fiz uma visita uma vez na Eletrobras CEPEL, que tem ali na UFRJ, que é um instituto de pesquisa da Eletrobras em parceria com a universidade. E aí lá eles desenvolvem essa tecnologia da energia solar. E isso que o Vitor falou é verdade. Ela é muito cara, né? O rapaz lá estava explicando que cada placa daquela tinha um valor muito elevado. E além disso, para você gerar uma energia suficiente, por exemplo, para gerar, para suprir uma casa, você teria que ter várias placas daquela, né? Então o custo total para você ser autossuficiente individualmente naquilo é muito elevado. E além desse inconveniente do preço, existe a questão do espaço também, né? Se você tem um telhadinho lá, beleza, você consegue gerar uma casa, mas se você de repente tem uma fábrica muito grande, você precisaria de um espaço enorme para poder dedicar aquelas placas, então assim, é bem complicado. Para além disso, fala muito em formas alternativas, mas o Brasil também ele tá procurando expandir a própria base hidrelétrica dele, né? A gente tem as usinas de Belo Monte, Tucuruí, que estão querendo que saia do papel, mas está enfrentando ainda algumas resistências, sobretudo na parte de licenciamento ambiental, mas são projetos que naturalmente colocariam a oferta de energia no Brasil numa proporção melhor do que a gente tem hoje. E talvez desse conta aí de alguma parte desses problemas que a gente está passando. Mas é aquilo que a gente colocou no podcast passado também, né? Se o problema é água, isso também acaba sendo um problema para essas novas usinas hidrelétricas. Mas teria vantagem, de repente, a gente contar com um reservatório maior. Uma outra forma de energia que é considerada também uma boa saída, talvez não especificamente para o Brasil, é a energia nuclear. A nuclear é muito, muito defendida pela parte de ser uma energia limpa, né? Eu tive também a oportunidade uma vez de visitar a usina de Angra e realmente as pessoas têm muito medo sobre a questão da segurança nas usinas nucleares, né? Talvez por conta aí do acidente lá em Fukushima recentemente, Chernobyl já há muito tempo atrás, enfim, existe essa expectativa de que a energia nuclear
nuclear é uma energia muito insegura, né? Que você pode ter um vazamento a qualquer momento. E, na verdade, isso não é a realidade, né? Se a gente pegar os dados aí, o histórico da forma de energia, os acidentes são muito raros. E a parte de segurança deles é muito forte. Assim. Existe um esquema, um equipamento de segurança que é muito amplo. E se você ter vazamentos daquele tipo. E eu acho que no Brasil essa probabilidade acaba sendo menor ainda em virtude que a gente não tem muito essas questões naturais de terremoto, tsunami, etc. Né? Então a gente pode considerar como uma energia bastante segura e limpa. Né? O problema também é que é uma energia um pouco cara, né? Você tem que construir as usinas que não são tão baratas assim. A geração não é em grande proporção como é, por exemplo, uma hidrelétrica. E você tem que dar um destino lá para aqueles resíduos, né? Que saem do processo de geração de energia. Que isso também acaba sendo um impedimento. Mas acho que o Brasil tem muito espaço para avançar nessa parte de usina nuclear ainda. A gente ainda é bem incipiente nessa parte. O problema maior é o nome, nuclear, não agrada. Eu acho que podia mudar, né? Botar outro nome. Pegar uma companhia de marketing e fazer um nome mais agradável. Podia, né? Não consigo pensar em nada agora. Mas sobre expectativas do Brasil, acho que a expectativa é que a gente vai continuar na água, né? Cara, economicamente é onde a gente tem vantagem comparativa, né? A água no Brasil é abundante, a gente tem rios aí com a vazão boa, assim, com características técnicas boas para ter geração de energia. Credibilidade do Banco Central. Inflação. O que é isso? Desculpa, o Antônio tá parecendo aquele cara do Globo Repórter. Aquele meme, inflação, o que é isso? De onde veio, pra onde vai? Gostei, inflação, o que é isso? Da onde veio, pra onde vai? Do que ela se alimenta, né? Tá ignorando. Porque o símbolo dela é um dragão. É mesmo, boa pergunta, por que o símbolo dela é um dragão? É que ela come desvairadamente o poder de compra do consumidor. Olha, deixa eu anotar isso aqui, A inflação é um aumento generalizado, persistente e assincrônico de preço. Nossa, o que é sincrônico, tio? Sincrônico é que você tem uma cesta lá de vários bens e serviços e os preços deles, né? Assincrônico é que esses preços eles não aumentam na mesma sincronia. A batata ela não aumenta 2%, enquanto o aluguel aumenta 2%. A batata pode aumentar 10% em um mês e o aluguel recuar 2%. Isso é assincrônico, entendeu? Então, e inflação não é qualquer aumento de preço. Ele é um aumento generalizado de uma cesta de bens e serviços, né? E também não é uma coisa pontual, tipo um problema climático que gera um choque sobre alimentos, isso daí não é inflação, isso daí nada mais é do que um choque de oferta, que a gente chama, né? A inflação é um aumento persistente, que ocorre ao longo de vários períodos do tempo. Então isso basicamente é inflação, né? Quando a gente fala inflação, economistas, de modo geral, falam de inflação, eles querem dizer isso. É um aumento persistente, generalizado e sincrônico de preço, que ocorre de forma contundente ao longo do tempo e não necessariamente todos os preços aumentam a mesma taxa de preço. Então, o preço do transporte do metrô que vai aumentar agora, o metrô que eu pego, que está sempre aumentando, isso seria inflação? Não, isso daí, como eu falei, o metrô ele é apenas um serviço dentre os vários bens e serviços de uma economia. Se o metrô aumenta, mas nada mais aumenta, não existe inflação, entendeu? Existe um choque de preço administrado isolado ali, em determinado período. O que caracteriza a inflação é o aumento persistente e generalizado de todos esses preços. A gente tem um índice no Brasil, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que é o IPCA, ele tem 373 preços, né, de bens e serviços. Se num determinado período uma quantidade razoável desses bens e serviços aumentam seus preços, isso é inflação. Mas se o metrô aumenta isoladamente de preço, isso não pode ser considerado inflação, entendeu? Tá, beleza, entendi. Aliás, o que é muito comum assim, a gente escutar no dia a dia, assim, eu pelo menos já passei por essa experiência várias vezes e acho engraçado. As pessoas, por exemplo, vão comprar, não sei, uma bala, e aí o preço da bala às vezes está muito superior do que da última vez que ela comprou. Aí bota culpa na inflação. Essa inflação tá demais. De repente até tem a ver com a inflação, porque ele pode estar dentro de um processo inflacionário, né? Que acaba, como o Vitor falou aí, pegando um grupo grande de preços na economia. Mas pode ser também, às vezes, um problema específico do mercado de balas, ou, enfim, né? Uma coisa específica lá da bala. Mas é engraçado a gente ver que no conhecimento popular, na intuição popular, a inflação é uma coisa muito pontual, ligada principalmente aos bens e serviços que ela compra assim, pontualmente. Quando, na verdade, é um sintoma geral da economia, né? Você tem um conjunto muito grande de preços dando ao mesmo tempo, né? Mas isso daí de fato é assim, né? Mas
como eu falei, numa economia você tem diversos bens e serviços. Então, assim, cada pessoa, né, ela não vai consumir exatamente todos os bens e serviços daquela economia, né? Ela vai consumir um subconjunto desses bens e serviços, uma cesta, né, de bens e serviços, que a gente chama. Então, se determinada cesta de bens e serviços tem de uma determinada pessoa aumenta mais do que outra, pode ser que a inflação dela seja maior do que de outra pessoa. Mas é claro que todos esses subconjuntos de cesta, eles estão ligados a um movimento maior, né? Se a inflação do país, né, ela aumenta, é muito provável que a inflação de todo mundo esteja aumentando, mesmo que a taxas diferentes. Isso é importante também ficar claro. E no estudo de inflação tem divisões desses itens, né? Existem estudos que é de inflação de alimentos, inflação de serviços, certo? Assim, é o que eu falei, você tem determinadas cestas. Você, por exemplo, o alimento dentro do IPCA, ele é 22%, 23% do IPCA. Por quê? IPCA que é? Eu já falei anteriormente, é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Você tem lá a pesquisa de orçamento familiar, né, que é comum a todos os IBGEs de todos os países. Eles fazem essa pesquisa. Pesquisa de orçamento familiar é o que? O que cada família gasta do seu orçamento em determinados bens e serviços. E aí você pondera esses gastos de acordo com determinados grupos. O IPCA, por exemplo, ele tem 9 grupos, né? Alimentos é um deles. Mas além desses grupos, você pode ter classes de serviços, de bens e serviços. Você pode ter preços administrados, você pode ter serviços, né, em produtos, avião, passagem aérea, aluguel, empregado doméstico, isso tudo é classificado como serviço. E isso daí tem um peso sobre o índice de inflação, né? E aí esse tipo de preço, ele pode subir mais do que outros, né? A depender da conjuntura, se você tem uma taxa baixa de desemprego, dado que os serviços são mais intensivos em mão de obra, é natural que os serviços custem mais do que outros bens. Mas essas coisas são apenas subdivisões de um processo comum, né? Uma causa raiz de um processo inflacionário. Beleza, e, por exemplo, inflação em itens que sejam de consumo mais geral, por exemplo, os alimentos mais básicos, afetam mais ou não tem diferença? À medida que uma família consuma mais alimentos do que outras coisas, se você tem uma inflação derivada, por exemplo, de um choque de oferta, problema climático, e os alimentos eles enfrentam uma inflação mais alta do grupo, é natural que essa família que consome mais alimentos, ela sinta mais inflação do que outras famílias que gastam proporcionalmente menos com alimento, né? É claro que alimento, na média, né, na família média brasileira, ela é o item que mais pesa no orçamento dessas famílias. Então, se você tem um problema nesse grupo, é muito provável que essas famílias sofram mais do que determinados outros grupos, né? Não sei se ficou claro, Renato. Não, ficou tranquilo. Acho que a sua primeira pergunta, né, quando você perguntou, tem grupos que afetam mais ou menos os consumidores? Sim, né, a gente sabe que a gente tem uma exposição maior dos consumidores a itens que compõem alimentação, transporte, de repente a parte de educação também, mensalidade de colégio, essas coisas, geralmente estão muito presentes na vida de quase todo mundo, né? Então, quando esses preços eles variam, sobretudo de uma forma mais pronunciada, é claro que as pessoas sentem isso com maior intensidade, né? Caso recente aí que a gente até chegou a falar sobre isso, foi a questão do tomate, né? Há um tempo atrás aí o tomate foi colocado como um grande vilão aí da inflação, de forma até incorreta, né? Porque a gente viu que tudo estava crescendo de preço, não era só o tomate, mas o tomate, por ter crescido de uma forma muito intensa e ter uma participação importante dentro do grupo lá de alimentos e tal, e ter influenciado o grupo de alimentos de uma forma geral, ele acaba tendo uma percepção maior, né? O consumidor tem esse contato mais direto com um produto específico e ele acaba elegendo aquilo ali como um grande vilão. Então é isso, né? Tem certos componentes da inflação que são do IPCA, né? São mais diretamente observáveis pelo público, né? Que as pessoas estão observando aquilo com mais frequência e acabam naturalmente enxergando naquilo ali um problema maior para si mesmo. Mas por exemplo, o que o Renato falou, tipo, vai ter um mês que o tomate vai subir 30%. Mas isso não significa que seja uma inflação do tomate, que é importante que se diga. O tomate ele pode aumentar 30% no mês, mas outro mês recuar menos
30%, entendeu? Por um problema localizado lá na colheita, na oferta de tomate. Mas isso não é inflação, isso é um aumento pontual de um determinado preço. Acho que é isso que é importante ficar claro, né? Beleza, então só é inflação quando é um aumento generalizado de todos os preços. Generalizado, persistente e assincrônico. O que eu comentei sobre os itens foi até pensando, por exemplo, quando o preço dos combustíveis aumenta, acaba afetando o transporte, acaba tudo isso subindo os preços. Quando eu escuto isso, eu penso em inflação. Isso daí é um negócio importante de se dizer. Quando você tem um aumento pontual de um determinado preço, por exemplo, o tomate aumentou. Mas assim, você tem que pensar, o tomate ele serve para precificar outros preços da economia? Provavelmente não. Então assim, um choque ocorre lá com o tomate, ele ocorre, é temporário, mas depois ele volta, né? Quando a oferta daquele produto volta, e geralmente volta rápido, né? Aquilo ali se dissipa muito rapidamente. Agora, você tem outros preços que eles servem para precificar outros preços da economia, né? Eles servem como insumo para outras cadeias produtivas. Combustível, como se falou, né, gasolina, ela é basicamente usada para quase todas as atividades e setores da economia, né? Então, se o combustível aumenta, naturalmente você vai ter aumento de outros preços, entendeu? E isso daí, de fato, se não for tratado, esse programa inicial dos combustíveis, pela autoridade monetária, isso daí acaba gerando uma contaminação, que a gente chama lá de choque, uma propagação, né, de um efeito secundário de um choque, e isso aí acaba propagando outros preços, gerando, de fato, o processo inflacionário, né? Isso também é importante se dizer. Tem alguns preços que eles são meio que estratégicos dentro das cestas, né? Então, se esse preço começa a aumentar, é muito possível que ocorra uma propagação para outros preços, uma contaminação, né? Então, de fato, isso tem que ser olhado com carinho pela autoridade monetária. Talvez os exemplos assim, mais práticos disso sejam preços de energia, né, de forma geral, tanto petróleo quanto energia elétrica, por servirem basicamente tanto de insumo para qualquer cadeia produtiva, quanto também para famílias em geral, né? Acho que preço de commodities também a gente pode colocar nessa classe aí, porque também acaba servindo como insumo para muitas outras coisas. Então, nesse aspecto, são preços importantes que devem ser monitorados com uma certa cautela. Não sei se tem mais algum que seja tão relevante assim. Enfim, tem vários preços que são relevantes, mas essas duas classes eu acho que são as mais influenciam o resto do conjunto de preços de uma economia, assim, né? Então, beleza, a inflação de certos itens influenciam vários outros, como energia, combustível, devem ser monitorados com mais, como o Vitor falou, mais ternura, mais carinho, né? Mais amor carinho. No coração, né? Por isso que muitas vezes eles chegam a fazer medidas de congelamento de preços. Mas uma coisa que a gente aprende na faculdade de economia é que porque a inflação ela é muito mexida, ela é muito modificada por uma coisa chamada expectativa de inflação. Sim, basicamente é tudo expectativa. Exatamente. Isso é uma parada muito interessante que basicamente diz que quando a expectativa de inflação está alta, os agentes vão acreditar que a inflação vai crescer, logo ela cresce. Exatamente. Só que eu falei de uma maneira bem resumida. Você tem determinados fatores que geram inflação, né? Você tem determinados canais de transmissão dessa inflação, né? As expectativas de inflação, elas de fato são o principal canal por onde a inflação se propaga, né? Se os agentes, tanto consumidores quanto empresários, eles acreditam que nos próximos períodos a inflação continuará elevada, eles pedem aumentos salariais, né? Geralmente ou no nível da inflação acima dele, e tentam isso, que vai conseguir ou não, dependendo da taxa de desemprego. E os empresários, eles incorporam essa expectativa nos preços, né? Se tanto o consumidor quanto o empresário faz isso, é natural que o processo inflacionário se alimente, né? Se autoalimente ao longo do tempo. Então, se você veja que ancorar expectativa inflacionária é basicamente o jogo hoje da política monetária, né? Do Banco Central. Se ele consegue ancorar a expectativa num nível razoável, caso não existam outros fatores que determinem a inflação, como choque de oferta, pressão no mercado de trabalho, a inflação ela se mantém razoavelmente perto de níveis satisfatórios. No caso, no Brasil, se manteria perto da meta, né? Coisa que a gente tem saudade e já não vê há muito tempo. Mas a ideia da expectativa é essa. Se você tem expectativa inflacionária, se os agentes formam expectativa inflacionária, naturalmente você vai ter inflação. Acho que é bastante intuitivo isso. Certo, agora vamos falar sobre a entidade, o Banco Central, que é uma peça-chave para o controle da inflação. Que até onde eu sei, justamente um dos principais características deles, os principais objetivos do Banco Central é o controle da inflação. O principal. O principal.
Beleza. Ele faz isso de uma das formas de fazer isso, além de políticas monetárias, políticas fiscais, mas ele mantém a credibilidade dele ao falar qual vai ser a inflação para as pessoas acreditarem que a inflação vai ser o que ele está dizendo. No caso, o ideal não seria que haja um aumento muito grande da inflação, e as pessoas acreditariam, e com isso não haveria um aumento muito grande de inflação. Então, o Banco Central é basicamente a autoridade, chamado por vezes de autoridade monetária, justamente porque ele é o responsável, o principal objetivo dele é o controle e a estabilidade de preços, né? Você manter os preços, né, o nível de inflação numa trajetória que foi escolhida pela sociedade via seus representantes assim definidos. E os instrumentos que ele dispõe para manter essa trajetória de preços compatível com a estabilidade é principalmente via taxa de juros, né? Então ele controla a liquidez da economia, principalmente definindo qual vai ser o nível da taxa de juros. Aqui no Banco Central Brasileiro a gente tem o chamado Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, que ele é formado por alguns agentes aí, alguns do Banco Central, alguns do governo, e ele se reúne, esse conselho ele se reúne periodicamente justamente para deliberar sobre a política monetária brasileira, para definir se a taxa de juros vai aumentar, vai cair, vai se manter no patamar corrente, enfim, para decidir o rumo da política monetária. E aí, voltando àquilo que já foi dito, né, em relação às expectativas, o Central tem um segundo papel, também um segundo instrumento, né? O primeiro instrumento é basicamente a taxa de juros, né? Existem as chamadas medidas macroprudenciais, a gente usou um pouco disso aqui no final do ano de 2010, mas ele não é o instrumento padrão de política monetária e sua eficácia em relação à taxa de juros não é muito consensual, né? Mas então, assim, calma aí. Oi. Medida macroprudencial não é para controlar preço, sabe disso? Não, estou falando que existem outros instrumentos à disposição do Banco Central, mas que a sua eficácia em relação à taxa de juros ela não é consensual, não é uma coisa equivalente, vamos dizer assim, né? O instrumento principal de manutenção aí da trajetória da inflação pelo Banco Central é basicamente o nível de juros, né? A taxa básica de juros da economia. Isso em termos de instrumento, vamos dizer assim, um instrumento técnico, né? Existe um outro instrumento também que seria a comunicação do Banco Central, que ele serve justamente ao propósito de você ancorar expectativas, né? Então o Banco Central, através de seus discursos, das suas atas, dos seus relatórios que publica mensalmente, periodicamente, enfim, ele é capaz também de coordenar as expectativas dos agentes. E isso é uma forma também, como a gente viu, né, a expectativa tem um papel preponderante na trajetória de preços, isso acaba sendo um instrumento relevante de política monetária. Então, basicamente, ele tem à disposição esses dois instrumentos, a taxa de juros e sua comunicação. E Renato, vamos lá. Vamos tornar polêmica. Vamos tornar polêmica. Tava faltando uma polêmica hoje. Tava faltando uma polêmica, né, Antônio? Claro, eu gosto de polêmica. Polêmica é bom. O Antônio gosta de polêmica. Renato, existem tipos de inflação que não servem, que o Banco Central não deveria atacar via taxa de juros? Por exemplo, a gente está vivendo hoje uma situação no Brasil que a economia está em recessão, né? A gente deve ter tido crescimento negativo ano passado e provavelmente vai ter crescimento negativo esse ano. A gente está basicamente em recessão, o desemprego começa a aumentar. E aí? A expectativa é que o crescimento seja zero. Só que a inflação, a expectativa para a inflação para esse ano está em 7,5%. Sim, concordo. O Banco Central deve aumentar juros ou não? Cara, na minha opinião, a gente está no pior dos mundos, né? Para começar, a gente está no pior dos mundos. Eu acho que ser um banqueiro central nesse momento deve ser uma tarefa bastante complicada, né? Para mim é simples. Porque eu tô falando em relação a você tem uma série... Tecnicamente falando, você tem um problema que é o seguinte: a inflação está fora da meta, bastante distante da meta, né? A gente está com expectativa de inflação, como você falou, de 7,5% aí para o final do ano. Agora, o último dado de janeiro, ela está acumulada em 7,14%. Lembrando que a nossa meta de inflação é 4,5%. Então, em vista disso, né, a gente tem um problema dado, né? A gente tem um problema dado e o banqueiro central só tem uma forma de reagir a isso, aumentando os juros e, se possível, convencendo a população, os agentes econômicos, de que sua política vai de fato surtir efeito e de que ele vai fazer de todo o possível para trazer a inflação para o centro da meta aí num horizonte razoável de tempo. Então, assim, para a autoridade monetária o problema está dado.
tem que aumentar juros para convergir as expectativas para o centro da meta, no prazo razoável. Tem várias inflações. Você quer saber se tem várias inflações? Você está fazendo uma provocação com aquele artigo. Tá querendo falar sobre as diferentes teorias de inflação. Eu sei o que ele está querendo falar. Ele gosta desse assunto, é polêmico. É que, na verdade, tem um grupo de economistas que acredita que existam vários tipos de inflação, ou seja, existem várias causas diferentes para a inflação. Interessante. Ou seja, você teria inflação porque aumentou impostos, você teria inflação porque aumentou o câmbio, você teria inflação porque teve choques de oferta diversos, né, como de repente uma quebra de safra, ou então uma mudança... Aí cada uma desses seria um tipo diferente de inflação. Isso, exatamente. E para cada tipo desse teria um instrumento diferente, uma receita diferente para você combater. Você imagina a loucura que seria isso, uma reunião do Copom, né? Primeiro identificar exatamente qual é o tipo de pressão inflacionária que está seguindo e depois dizer qual o remédio adequado para combater aquilo. Sem contar que isso, assim, ao meu ver, né, é uma completa falta de sentido, né? Como a gente colocou aqui no início do programa, a inflação é um aumento generalizado, persistente e assincrônico, para usar os termos do Vitor aí, de preços. Quer dizer, você dizer, por exemplo, que aumentar impostos ele cria uma inflação, ele cria um aumento de preços pontual. Você vai ter alguns preços que são afetados por esses impostos que vão subir num determinado momento. Você aumentou o nível de preço. Mas a inflação ela é a variação de preço. Eu acho que é isso que parece que fica um pouco confuso nessa visão desse grupo de economistas, né? Eles consideram um aumento no nível de preços como um aumento da variação permanente no nível de preços. Eu acho que é isso que tem que separar bastante bem. Calma aí. Não existem várias inflações, é isso que você está dizendo? Na minha opinião, inflação é uma coisa só, né? Como a gente definiu no início do programa. É a variação de um amplo conjunto de preços na economia de uma forma persistente, duradoura, necessariamente na mesma magnitude e direção. Isso é inflação. Calma aí, rapidinho. O Renato decepciona. Eu vou ajudar aqui. O Vitor, pra mim, existem vários tipos de inflação. Não, cara, ele tá caminhando certo. Não, existem vários tipos de inflação, cara. Isso aí que é uma inflação. Isso que é uma inflação só, tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Me prova que tô errado. Não, cara, o Renato falou bem. A inflação, como a gente definiu lá no início, é um aumento generalizado, persistente e assincrônico de preço. Caraca, eu vou tatuar isso no meu braço. Se é assim, né? Ela só tem uma causa. É ou não é, Renato? Uma causa aparentemente comum, né? Exatamente. Quer dizer, se você tem 373 itens que compõem lá o IPCA, que é a medida oficial de inflação do Brasil. E esse IPCA, ele está crescendo mês a mês. E se você olha para o índice de difusão, seria o percentual de produtos dentro dessa cesta que compõe o IPCA, que está variando de preço. E esse índice de difusão, ele fica geralmente na casa dos 65%, 70% aí, em média. O que isso quer dizer? Quer dizer calma que aí. Eu acho que tem como explicar melhor o que é o índice de difusão. A inflação, como a gente explicou, é o crescimento generalizado de preços, e blá blá blá, o que o Vitor sempre fala. Uhum. Só que o índice de difusão é para mostrar o número X desses itens que realmente foi tocado pela inflação, que realmente variou os preços. Porque não é sempre positivamente. Tudo... É uma variação positiva. Isso. Exatamente. Então, quer dizer, vamos imaginar aqui que a gente tenha lá Vamos imaginar, então, vamos reduzir um pouquinho. Vamos imaginar que o IPCA seja formado só por 100 itens, para facilitar nosso cálculo. Se 60 itens que compõem esse IPCA de 100 itens, eles variaram positivamente, ou seja, eles cresceram de preço, significa que o índice de difusão da inflação foi de 60%. Ou seja, 60% dos itens, dos componentes da inflação, eles apresentaram variação positiva de preço. E no Brasil, se você olhar a série dos últimos anos aí, esse índice de difusão ele fica na casa dos 65%, 70%. Ele fica alterando nesse intervalo aí de 60% a 70% em média. Então, quer dizer, como é que você diz que a inflação ela tem causas específicas a determinados mercados, a determinados segmentos, a determinados fatores? Você tem em média aí 60%, 70% de todos os preços que compõem o IPCA variando ao mesmo tempo. Quer dizer, para mim parece bastante claro que você tem uma causa comum regendo esses preços, né? E o que vai de encontro necessariamente a essas hipóteses aí de que você tem diversas causas operando. Que causa é essa? Então, a causa que a gente identifica, né, o nosso lado da força que identifica como sendo a criadora aí desse processo inflacionário, é justamente um descompasso entre demanda e oferta da economia, né? Você tem um produto potencial na economia, que
seria o quanto a sua economia é capaz de produzir de bens e serviços, né, dado aí pelo estoque de capital, estoque de trabalho, pela produtividade dos trabalhadores, enfim, por fatores reais de oferta. E por outro lado você tem a demanda dos consumidores, né, e das empresas em geral, a demanda da sua economia, demanda agregada. Quando a sua demanda está superior ao que você pode produzir na economia, um fato imediato que os preços vão aumentar, né? Então, se a gente pensar em termos agregados, se as pessoas, se os agentes econômicos estão demandando muito mais do que é capaz da economia produzir, invariavelmente você vai ter um aumento agregado de preço, e isso seria a inflação efetivamente colocada. A causa última para esse descolamento é que você vai gerar demanda, né? E para gerar demanda acima do que é ofertado, você naturalmente vai ter que ter uma causa monetária, né? Então, quando a gente fala que a inflação ela é um aumento persistente, generalizado e assincrônico de preço, a gente está dizendo que ela tem uma causa única, derivada desse descompasso entre oferta e demanda, e esse descompasso entre oferta e demanda, ele só é alimentado se você tiver um banco central que está ofertando mais dinheiro, em última instância, do que a capacidade de oferta dessa economia. É isso que alimenta o processo inflacionário. Então, em qualquer lugar do mundo, o que alimenta a inflação é a política econômica, né? É a política monetária e a política fiscal. Os suspeitos de sempre geralmente são os culpados de sempre. Quando você comentou que você perguntou, na verdade, quando tá havendo muita demanda, por que estaria havendo mais demanda do que a oferta capaz de sustentar? Para mim, a resposta mais óbvia a ser dita é que o país não tem suporte para sustentá-la. O país não tem a produção necessária para sustentá-la. Para mim, essa seria a resposta mais direta. Porque aí você já entra numa seara mais teórica, né? Porque como tem economistas que acreditam que a demanda ela tem prevalência sobre a oferta, esses economistas acham que você pode incentivar ad infinito a demanda via política econômica, que a oferta vai reagir, né, a esse aumento de demanda. Na visão micro, né, como um empresário lá que tem uma empresa e produz um determinado produto, se a demanda dele está aumentando, ele vai ter naturalmente condições de aumentar a oferta dele. A gente sabe, claro, que isso não é verdade. A oferta de uma economia, ela depende da dotação de fatores de produção, notadamente investimento, mão de obra e produtividade. Se a determinada economia ela não tem esses fatores de produção em abundância, ou não consegue tornar a produtividade desses fatores melhor, naturalmente não vai conseguir aumentar a oferta, e você não pode ficar incentivando a todo momento demanda. Você tem que limitar a sua demanda ao crescimento da sua oferta. Então, parece que é isso que gera uma confusão dentro da economia, né? Que as pessoas, esses economistas acham que a oferta vai reagir a qualquer aumento de demanda. Isso não é verdade. Nos últimos 30 anos, a economia brasileira não consegue aumentar de forma sustentável a oferta. Por quê? Porque ela tem diversas restrições, diversos obstáculos, diversos gargalos, né? Só você olhar para a nossa infraestrutura. Então não dá para ficar incentivando demanda toda hora. Certo. E geralmente esse descolamento entre oferta e demanda, né, tá no bojo, tá intrinsecamente relacionado à política econômica. Certo. Então você chegou no ponto que você queria chegar. A inflação está diretamente relacionada à política monetária. Basicamente, né, Renato? Amém, né? Amém. Então quer dizer que se eu fizer ficar fazendo política fiscal, aí no problem. Não, cara, foi o que eu falei. Eu falei de forma generalizada, falei política econômica justamente para abranger tanto a política monetária quanto a política fiscal, né? Se o governo ele fica aumentando o gasto dele, isso daí vai gerar mais demanda e vai gerar um descolamento entre oferta e demanda. Como a oferta não consegue reagir, dado os obstáculos que existem, isso aí vai gerar inflação, né? Então, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista monetário, elas devem ser conduzidas de acordo com o produto potencial da economia, né? Não dá para fugir ao potencial de crescimento da economia. Então, beleza. Então, com isso, o que nos sobraria seria a comunicação do Banco Central para aliviar a inflação. A comunicação, de fato, ela tem um papel relevante ela tem um papel relevante na condução das expectativas, né? Mas a comunicação ela não faz milagre.
você tem que de fato conduzir o teu instrumento de política monetária de forma correta durante vários períodos. A comunicação, ela ajuda você a coordenar expectativas. Por exemplo, a gente vive hoje um cenário no mundo, né, que as taxas de juros estão muito baixas, né? Você pega lá o Federal Reserve nos Estados Unidos, a taxa está entre 0 e 0,25. Então, a comunicação lá é o principal instrumento de política monetária hoje, né? Que através da comunicação o Banco Central americano ele consegue afetar as taxas de juros de mais longo prazo e essas que de fato determinam consumo e investimento. Então a comunicação lá parece que é um canal principal. Mas no Brasil, não. No Brasil a gente tem um trabalho anterior à comunicação, que é o quê? Fazer a coisa certa no momento adequado, né? E a gente não vem fazendo isso de forma muito clara. Então a comunicação ela tem um papel muito pequeno a contribuir, né, com essa coordenação de expectativas, dado que você já descumpriu a inflação durante vários períodos. É isso que tem que ficar claro. Né, eu acho que a maneira que você está querendo dizer de outra forma não adianta o Banco Central ficar dizendo uma coisa se ninguém acredita nele. Ficar fazendo outra e ninguém acredita nele. Isso é a falta de credibilidade. É igual você fala para sua mãe, eu vou me comportar bem, vou tirar nota alta, vou ter um CR alto. Aí chega na hora não faz nada disso, né? Fica jogando PlayStation. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então a comunicação ela tem um papel, mas é um papel coordenado com os demais objetivos, os demais instrumentos de política monetária, né? Eu acho assim, trocando em miúdos um pouco essa discussão, a gente dá para dizer que a comunicação, a efetividade da comunicação ela é proporcional à credibilidade do Banco Central, né? Acho que é um pouco isso. O Banco Central, que goza de uma credibilidade maior, tem na comunicação um instrumento mais efetivo. Ao passo que o Banco Central, que tem uma credibilidade baixa, ele tem na comunicação praticamente um instrumento inexistente, né? Acho que é basicamente isso, sintetizou bem. Acho que é isso. Se o Banco Central faz a coisa certa durante vários períodos, o que ele fala que ele vai fazer no futuro, as pessoas acreditam, né? Então, se ele tem credibilidade, o que ele comunica é aceito, né, pelos agentes. Se ele não tem, ele pode falar o que for, pode prometer o que for, que dificilmente as pessoas vão acreditar. Né? Seria o nosso caso atual? É basicamente o nosso caso atual. É basicamente isso. Hoje a gente tem que fazer o caminho inverso. A gente tem que convencer as pessoas do que aquilo que a gente fala realmente vai ser feito, né? Uhum. Ao passo que se tudo estivesse indo muito bem, né, se a gente tivesse credibilidade, nossas instituições fossem bastante críveis, a gente poderia dizer o que vai fazer e observar movimentos dos agentes concordando com essa comunicação. Hoje a gente está num papel, vamos dizer assim, devedor, né? A gente tem que correr atrás do prejuízo e mostrar que o que realmente a gente faz, que a gente fala, vai realmente ser feito. O que é um trabalho em dobro, né? Acho que isso dificulta bastante o trabalho hoje da autoridade monetária, da autoridade fiscal, enfim, de toda a política econômica. E é isso aí. Eu? Não, tô tranquilão, pô. Tô aqui com minha perninha esticada, que eu não posso ficar no chão ainda. É verdade. Eu tô há 3 semanas sem sair de casa, Antônio. Você quer que eu esteja como? Eu não posso andar, Antônio. Eu só ando de muleta. Você tinha que estar vibrando porque você tá tendo algum convívio social, mesmo que seja pelo Skype. Mas verdade. Já tá andando, Renan? Não, é só de muleta. Cara, hoje eu passei lá pela... certo, quarta-feira eu volto a pisar. Hoje eu passei lá pela praia e vi lá a galera com que você joga o vôlei, sei lá. Eu precisava falar isso, Antônio. O pessoal tava lá jogando o ninja vôlei. Futevôlei. Não, Saudade. Eu chamo de ninja vôlei. Mas só vou poder voltar a jogar daqui a uns 6 meses. Tá? 6 meses? Eu vou te contando quando eu passar por lá. Toda vez que você estiver por lá, você me avisa. Te dou um toque. Te mando uma foto, tira uma foto, te mandar. Tira uma foto. Eu vou ficar muito feliz e animado em ver aquilo. Tá.